é muito difícil com que uma pessoa de peito aberto vá de enfrentamento a um sistema tão organizado quanto é a ditadura venezuelana. Uma nota conjunta, a ensaboada divulgada ontem, Brasil, Colômbia e México disseram ter convicção, eu queria saber de onde eles tiram essas convicções, de que as soluções para a crise política na Venezuela devem surgir do próprio país, não de atuações externas. Eu já achei que tinha sido resolvido, né? Enfim, o povo já votou. Os 3 países voltaram a cobrar a divulgação das atas, mas destacaram que a transparência do pleito cabe ao Conselho Nacional Eleitoral, que é o equivalente ao TSE brasileiro, lá na Venezuela, não ao Supremo local, que é equivalente ao STF aqui no Brasil. Lembrando que a Corte Eleitoral venezuelana é controlada por Maduro, assim como o Supremo Tribunal. O documento também pede cautela e moderação, só faltou pedir caldo de galinha, da oposição nas manifestações populares, mas também menciona as forças de segurança do regime de Maduro, pedindo que garantam o pleno exercício desse direito democrático dentro dos limites da lei. É estranho o Brasil assinar um troço desse, né? Seria... Nossa Senhora, o Brasil assinar uma coisa dessa é muito fora da casinha. A líder opositora da Venezuela, Maria Corina Machado, disse que o ditador Nicolás Maduro receberá garantias, salvo-condutos e incentivos para deixar o poder do país. Vai acabar vindo para o Brasil ainda. Em nota enviada à agência de notícias AFP, Maria Corina, que está escondida com medo de ser presa, disse o seguinte, aspas, estamos decididos a avançar em uma negociação. Será um processo de transição complexo, delicado, no qual vamos unir toda a nação. Fecho aspas. Ela está com esperança mesmo, hein? Mas aqui não resta outra alternativa, Pavinato. A esperança. Ela Quando você abre o quê? Já leu Machado de Assis? Quando você abre, a expressão Machado de Assis usa, né, um português castiço, você abre a boceta de Pandora e tudo que há de mal sai e resta ao fim a esperança. É mais ou menos isso? Mas o pior de tudo é que na esperança não resta por causa de uma situação trágica como essa, que no caso dela, ela está tendo uma inteligência que quando ocorreu em 2019 com a ascensão do Guaidó, ali eles não conseguiram equacionar o problema, tá? Como assim? Ela precisa realmente ter que ceder a dar garantias e dar uma anistia. Ela vai ser obrigada a anistiar quase todos aqueles atos horrendos que estão acontecendo lá, para tentar, de alguma forma, garantir a entrega do poder e tentar apaziguar as Forças Armadas. Por quê? Porque as Forças Armadas estão comprometidas lá de uma maneira assustadora. O alto comando não está nem aí, ele só está olhando para, afinal de contas, como que eles vão preservar o poder. Então, o que resta para Maria Corina Machado? Fazer de conta que acredita nas redes para as quais ela deu entrevistas aqui no Brasil, fazer de conta que ela acredita que vai ter uma mediação por parte dos 3 países envolvidos, que não são mediadores, eles são parte, eles já praticamente se apresentaram como parte, admitindo o Maduro como vitorioso, indiretamente, porque é o que eles fazem. Então ela precisa, estrategicamente, anunciar que vai dar uma alternativa, e essa alternativa vai passar por uma anistia e por um salvo-conduto, pela garantias legais de que eles não serão molestados, porque os crimes deles são tão grandes que não tem como eles não serem presos. Então ela precisa estrategicamente negociar essa conversa, esse diálogo, para poder assumir o poder. E aí é o que nós temos diante de nós. Você acha que isso vai acontecer na sua análise fria? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Ele fica. Exatamente. Ele tem 5 meses para chegar e convencer o mundo e esperar o mundo esquecer dessa tragédia, fazer de conta que está acontecendo, por causa das tragédias que estão acontecendo ali. As pessoas vão desviar a atenção. Nós vamos ter dentro em breve uma eleição nos Estados Unidos. Todas as atenções vão para lá. Perfeito. E se o Trump for eleito, o mundo vai querer dizer que o Trump é um marginal e um monstro.
Por quê? Porque o Trump tem uma posição clara do que é ser de direita, ele tem uma posição clara do que é uma democracia, e as pessoas vão desviar a atenção. O que o Maduro vai fazer? Ele vai tentar pegar de um por um daqueles opositores. Como é que os criminosos organizados trabalham? Imaginando que ele possa ter um raciocínio parecido, não que ele seja. Mas como é que eles trabalham? Eles não vão atrás de você na hora que todo mundo está te olhando. Eles vão atrás de você na hora que todos esquecem de você, inclusive você esquece da perseguição, ou faz de conta que já está normalizado. Aí ele vai e te pega. Então ele vai pegar de um por um. Não vai ter esse processo de transição mesmo, porque o Brasil está passando a mão na cabeça, o México está passando a mão na cabeça, a Colômbia está passando a mão na cabeça, e os Estados Unidos não sabem o que fazem, porque tem o tio Paulo, com todo respeito à família do tio Paulo, lá governando os Estados Unidos. Então eles não sabem o que fazem. Tem que esperar a eleição do Trump para o Trump falar: nós vamos não apenas reconhecer o Edmundo Gonzalez, como vamos colocar condição de ele assumir o poder. Teria que passar por uma negociação com a Rússia e com a China. Talvez seria o único processo em que uma tríade poderia garantir. Hoje faz 25 anos que o Putin está no poder, né? Hoje faz 25 anos. Olha que legal. Bem tranquilo, bem democrático, professor, né? Se o senhor me permitir, eu vou ter a ousadia de ter uma opinião um pouco divergente do... Você acredita que ele sai? Eu não acredito. Onde está a divergência? A divergência está na postura da Maria Corina. Talvez a Maria Corina, com enorme respeito e admiração que eu nutro por ela, professor, talvez ela esteja incorrendo no mesmo erro, por exemplo, que o Lord Chamberlain lá atrás, que tentou pactuar com um ditador, no caso Hitler, acreditando que ele fosse se resumir lá aos Sudetos. E Hitler estava ali disposto a invadir o que era a Tchecoslováquia, né? E Chamberlain, ou ingenuamente, ou como bom pacifista, acreditou que fosse se resumir aos Sudetos. Aí, obrigada, professor, uma ousadia, uma honra dialogar com as suas ideias. Acredito que ela esteja sendo um pouco ingênua, ou que ela esteja subestimando o grau de autoritarismo de Maduro. Primeiro, porque ditadores não cedem a acordos. Ainda que eles cedam a acordos, ainda que eles firmem, que eles coloquem a assinatura nos acordos, dificilmente eles cumprem acordos. Esse é o grande problema. Fazer uma interlocução com a senhora? Imagina. Claro, imagina. Sabe qual é o detalhe, doutora? Não precisa pedir. Se começar a pedir essa conversa de elevador, não. Primeiro você. É maravilhoso. É para entrar aqui, ó. Foi maravilhoso a senhora ter trazido a questão da negociação sobre os Sudetos da Tchecoslováquia, porque ali a Tchecoslováquia não participou da discussão. Vamos imaginar que a Tchecoslováquia seja o povo venezuelano. Exatamente. Não está participando. Exatamente. Eu, particularmente, o que eu acredito? Ela não apenas não vai assumir o poder, ou ela e o Edmundo, como ela será morta. Qual é a alternativa que ela teria neste momento? Tentar mostrar para a comunidade internacional que ela está, inclusive, apostando num diálogo para garantir a transição, porque ela sabe que o Maduro tem dinheiro suficiente por intermédio da Índia e da China, tem o apoio das Forças Armadas, tem o apoio dos funcionários públicos e tem o apoio daqueles que vivem das bolsas que são dadas. Então significa, lá na Venezuela, no gato. Ou seja, isso representaria 20% a 25% da população venezuelana. É o suficiente para ele utilizar de todos os instrumentos de força para, se ela for para o embate direto, vai acontecer com ela o que aconteceu com o Guaidó. O Guaidó foi perseguido e não conseguiu sobreviver. Tanto que ninguém sabe mais quem é o Guaidó, as pessoas esquecem dele. Uma trégua, uma trégua. Ela está usando eu vou só para encerrar, ela está usando uma medida, primeiro, uma manobra diversionária. Ela está fazendo de conta que vai para um lado, mas ela vai para o outro. E segundo, ela está fazendo uma retirada estratégica para não fazer comparação com aquela coisa imunda que aconteceu em 59, mas algo próximo ao que o Fidel Castro fez. Ele desceu o Virgo e subiu para a Serra Maestra, fez um recuo estratégico e ficou olhando de cima da montanha ou da serra, olhando para verificar quais seriam os melhores passos estratégicos para... É o que eu quero acreditar que ela esteja fazendo. Ainda não é uma detente, né? Ainda não é um alívio de tensões, mas ela retrocedendo, certa de que não tem armas e de que, como tão bem colocou o professor... Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. De que os Estados Unidos, convenhamos, estão acéfalos, no momento estão acéfalos.
Então, ela está aguardando e espero que a partir das eleições americanas ela consiga, primeiro espero que ganhe uma figura mais incisiva, por assim dizer, no hemisfério norte, que esse apagão completo de Casa Branca que tem se visto. Agora, se vocês me permitirem 2 minutos, só complementando essa notícia sobre a questão da posição do Brasil, tem uma notícia bem interessante que foi pouco ou nada divulgada na grande mídia e que eu achei gravíssima essa semana e que dialoga diretamente com essa questão toda de justiça eleitoral, mostrando que Maduro não respeita a justiça eleitoral e Lula finge hipocritamente acreditar que ele respeita, finge acreditar até que haja uma justiça e uma justiça eleitoral na Venezuela. E por quê? Porque aqui, pessoal, aqui simplesmente essa semana o TSE veio a público declarar que já estão em vigor acordos assinados entre a Corte e todas as plataformas digitais, incluindo o X e o Telegram, incluindo plataformas de perfil muito livres, já estão em vigor esses acordos e, por força desses acordos, conteúdos ditos falsos, antidemocráticos, etc., terão de ser removidos em até 24 horas, em prazos bem mais exíguos. Pessoal, acordos inconstitucionais, acordos nulos, porque versam sobre objeto ilícito, que é a censura à nossa liberdade de expressão. Aqui nem a justiça eleitoral respeita a justiça eleitoral. Exatamente. Discordando um pouco, eu também não acredito que seja a ingenuidade dela. Eu entendo mais que é uma busca, talvez, para garantir uma misericórdia de sobrevivência. É quase que você lutar desarmado contra um exército. Quais são as reais chances dela contra um sistema tão aparelhado, onde o exército faz parte dessa composição, a Suprema Corte faz parte dessa composição, países vizinhos que são muito fortes, potências como o Brasil, por exemplo, também fazem parte dessa composição porque apoiam o regime Maduro, né, apoiam, inclusive financiando, né, e se não financiam diretamente, o que é uma mentira porque financiam sim, financiam através de perdão de dívidas bilionárias. Então, olha para uma pessoa, né, uma mulher guerreira lutando pela voz de mais de 70% da população, porém a população desarmada, uma população que não tem capacidade de reação contra um aparato tão forte como está organizado a ditadura venezuelana. Então eu enxergo até... Não é no Brasil, não. Agora eu estou falando da Venezuela, por maior semelhança que possa parecer. Mas é muito difícil com que uma pessoa de peito aberto vá de enfrentamento a um sistema tão organizado quanto é a ditadura venezuelana.